Sejam bem-vindas, eu sou a Leia Silva e hoje a partir de hoje eu vou começar a postar conteúdos aqui no canal do YouTube sobre temperamento, sobre vida cristã, vida devocional. E para começar, esse de hoje será: eu achava que meu temperamento era um fardo. Então, assim que eu me converti, o primeiro livro que eu li mesmo, de verdade, foi esse aqui, ó, A Mulher Controlada pelo Espírito Santo. E aqui a autora ela vem trazendo os 4 temperamentos: o fleumático, a colérica, sanguínea, melancólica, controlada pelo Espírito Santo. Porque eu já me via pensando por que eu era daquele jeito, muito introvertida, muito na minha, ia de 0 a 100 nas emoções num dia só. Então eu comecei a me interessar por esse assunto. E talvez esse vídeo vai servir para você hoje. Você já se sentiu como se o seu jeito de ser fosse um peso? Como se algo dentro de você estivesse te impedindo de viver a vida mesmo com leveza? Então, foi assim por muito tempo, exatamente assim, que eu me senti em relação ao meu temperamento melancólico. Então, vou descrever aqui para você bem rapidinho o melancólico. O melancólico, ele é conhecido por ser profundo, sensível, perfeccionista, mas ele também é alguém que carrega o peso das emoções. O melancólico, ele tende à autocrítica. Ele mesmo se critica, ele não precisa, ele não espera que ninguém o critique. Ele mesmo já faz isso com ele mesmo. Ele se cobra de forma excessiva e muitas vezes vive no mundo das ideias do que na realidade, pela autocobrança, pela autocrítica. E muitas vezes isso leva à procrastinação, que muitas vezes vai se confundir com um déficit de atenção ou qualquer outra coisa. Mas é essa dificuldade dele, essa autocrítica que ele mesmo tem com ele. Então, o fardo que parecia ser, que parecia ser um fardo, mas não era. Então, eu me via travada nas decisões simples, paralisada pelo medo de errar, que já falei que me levava e ainda me leva à procrastinação, pelo medo de errar. Me culpava por tudo, absorvia o peso do mundo, tinha dificuldade de confiar, de relaxar, de deixar as coisas fluírem. Por muito tempo eu achei que isso era um defeito, que era um problema sem solução. Por muitas vezes eu cheguei a pensar: nasci assim, Deus me fez assim, vou morrer assim. Até que um dia eu tive uma revelação do Espírito ao ler Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Então naquele dia a ficha caiu. Se o Senhor começou uma boa obra, se ele me fez assim, ele há de completar. Não terminou aqui. Então ali foi um ponto, uma chave, virou a chave. Então eu queria falar um pouquinho de como que eu comecei a ver isso, o meu temperamento, de outra forma. E isso, é claro, que vem com a ajuda do autoconhecimento e do Espírito Santo. Mas foi aí quando eu comecei a buscar entender o meu temperamento à luz da palavra que tudo começou a mudar. Eu entendi que Deus havia me feito com esse perfil por um propósito, que a profundidade que me fazia sofrer também é a mesma que me faz sentir intensidade em amar com sinceridade, a refletir, a pensar bastante. Então eu quero mostrar para você que você precisa aprender, nós precisamos aprender a lidar com o nosso temperamento. E isso vai nos fortalecer. Porque o seu temperamento, ele não é um fardo, ele não pode ser um fardo para você. Talvez você é aquela pessoa sanguínea, espontânea, aquela que chega falando alto, que ri alto. E você talvez está pensando assim: mas isso é um fardo, ninguém gosta de mim por eu ser assim. Mas eu quero te dizer que todo temperamento, ele tem os pontos fortes e os fracos. E com o autoconhecimento, a gente vai trabalhar os pontos fracos. A gente vai tentar, com a ajuda do Espírito Santo, lapidar esses pontos fracos. Então, o que antes era um fardo, hoje eu estou aprendendo a usar como uma ferramenta nas mãos do Senhor. E com o domínio próprio e direção de Deus, o melancólico, ele se torna um intercessor, ele se torna um conselheiro, ele se torna um mestre, porque ele gosta de ensinar. Ele tem um coração sensível à voz do Espírito. Então, o que antes era um fardo, aquela introspecção, aquela vontade de ficar sozinho, aquela intensidade nos sentimentos, hoje eu vejo que tem um lado bom para todas as coisas. Então, é claro que eu ainda tenho lutas, mas eu sei que hoje meu temperamento não me define.
Eu estou aprendendo a trabalhar os pontos fortes e os pontos fracos. Eu não posso deixar me gloriar pelos pontos fortes, porque, na minha opinião, é o mais lindo dos temperamentos, é o mais lindo. Então, eu quero iniciar essa série, esses vídeos aqui, com essa palavra para você. Então, se você se identificou, eu já conheço meu temperamento e não gosto disso nele, não gosto daquilo, eu quero te encorajar a comentar aqui qual é o seu temperamento, quais os pontos que você não gosta desse temperamento e enviar para alguém. Se você conhece um melancólico que sente que é um fardo a melancolia, envia esse vídeo para essa pessoa, porque o nosso temperamento ele não nos define, quem nos define é o Pai que nos criou, mas através do autoconhecimento que nós temos em mãos, nós podemos trabalhar os pontos fortes e principalmente os pontos fracos do nosso temperamento. Então, que em nome de Jesus o seu temperamento não seja um fardo na sua vida. Que Deus te abençoe.